Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia, mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje vem da academia, do mundo acadêmico. Vamos conversar um pouco aqui para que conheçamos um pouco o reitor da Universidade Federal de Alagoas, o professor carinhosamente chamado de Tonholo. Professor, que bom, Paulinho, estar aqui com você. Prazer danado, tá? E vamos começar pelo começo, logo, essa coisa do Tonholo, né? Como é, né? Você disse, se me chamarem pelo nome, eu nem atendo mais. Como é o nome mesmo? É porque é um sobrenome marcante, né? De origem italiana, que foi pervertido pelos donos de cartório, né? O nome original, o sobrenome original era Tonioli. Mas de Tonioli virou Toniolo, Tognolo, Tonholo, Tonholi. Tem umas 10 variantes diferentes aí, mas o que sobrou para mim foi o Tonholo. E o nome era tão forte que acabou virando o prenome. Aí desde pequenininho, quando eu comecei a escola, já começaram a me chamar pelo sobrenome, porque era um sobrenome diferente. E o nome é diferente, né? Meu nome é uma junção dos nomes dos dois avós. O avô Raldo, que era para ser Geraldo e o cartório errou, e o avô José. Aí virou Joséaldo num nome só. Então ficou Joséaldo Tonholo. Ainda bem que era um nome só, porque se fosse um nome separado, você podia ser lutador de MMA, né? Como o Joséaldo. Você sabe que é engraçado isso, porque quando me chamam de Joséaldo, eu não reconheço. Porque a única pessoa que me chamava de Joséaldo era quando eu estava bravo e com o chinelo na mão, era minha mãe, né? Normalmente então, quando ela falava Joséaldo, aí era diferente. Mãe sempre é o nome completo. Quando você vai dar uma palmada, é sempre assim. Para todo lado é Tonholo, e ficou Tonholo, tanto professor, comigo quanto com meu irmão. Normalmente, o personalidade aqui, normalmente a gente traz alagoanos aqui, que contribuem, né? E o senhor é quase alagoano. Não, eu sou alagoano, então, agora de direito, agora de fato e de direito, né? Então me diga, você é mesmo de onde? De onde você nasceu? Nascido e criado em Ribeirão Preto, São Paulo, há 55 anos, e há 30 e alguns meses aqui em Alagoas, né? Desde que resolvi vir para a Universidade Federal de Alagoas, lá nos idos de 93, desde então estou aqui. Então você tem mais tempo de Alagoas do que de São Paulo. Então, aliás, uma vez e meio o tempo aqui do que eu de lá. Então eu sou alagoano de fato. Sou cidadão macioense, sou cidadão alagoano com muito orgulho, né? Que maravilha, que maravilha. Conta um pouco dessa, porque o princípio é que forma os homens, às vezes, né? Naturalmente, né? As raízes vêm lá de trás, você é sedimentado por essas raízes. Conta um pouco isso aí, a tua vida como era, mãe, pai, como era essa vida de criança. Pois é, tem Ribeirão, até umas fotos aí interessantes. Depois a gente vai ver essas fotos aí. A gente, normalmente, né, quando a gente começa a falar aqui, começa a falar disso aí. Então, como era criança, como Ribeirão Preto devia ser, na tua época, uma coisa hoje, né? Tranquila, né? Pois é, Ribeirão Preto, quando eu nasci lá em Ribeirão Preto, né, era uma cidade relativamente pequena, que tinha uma agricultura forte, que tinha um comércio ainda modesto. Era cana? Não, era café. Café, né? E eu peguei o finalzinho do café e o começo da cana, né? A cana começa a ficar mais forte lá no final da década de 70, começo da década de 80. E aí, a gente está falando aqui de Ribeirão Preto, de mudança climática e tal, e aí coisas que eu me lembro muito bem da minha infância, né? É que em Ribeirão Preto, a gente tinha um clima muito agradável, nunca era extremamente seco, nem era extremamente úmido. Enquanto criança, eu nunca tive uma blusa, uma roupa de frio. Não precisava, mas também não tinha aquele calor absurdo de 44 graus. Era ameno. Aí eu lembro muito bem que foi exatamente naquele período que começou a transição do café para a cana, que eu fui pela primeira vez para São Paulo com a escola, para visitar lá alguma coisa de SESI, porque eu estudava no SESI. Né? Então teve um evento do SESI em São Paulo que levaram todas as crianças de ônibus e tal. E eu tive que comprar uma blusa para ir. E eu nunca tinha ido para a capital, né? Ribeirão Preto a 330 quilômetros de São Paulo. E aí eu, pela primeira vez na minha vida, eu senti frio. Né? E aí levei a blusa, logicamente, comprei a blusa para ir para lá. E depois disso eu comecei a prestar atenção nessa coisa, né?
o que era Ribeirão Preto daquela época e o que é hoje. Hoje vai lá, é um mar de cana, assim como Alagoas, né? Alagoas está mudando agora um pouco para eucalipto também. E a cidade mudou, a economia da cidade mudou, virou uma Califórnia brasileira, né, naquele período, e muito investimento, o setor bancário fortalecido, Bolsa de Valores de Ribeirão Preto, que era muito forte, né, as operações de bolsa lá eram muito fortes, e a cidade mudou radicalmente de quando era criança para cá. Mas você ficou lá até quantos anos? Eu fiquei lá até 22 anos de idade, quando eu vim aqui já. Então a infância, a adolescência foi toda lá? Passei lá a minha infância, adolescência, escola, no SESI, no Cônigo Barros, fiz a minha universidade lá na USP, em Ribeirão Preto, depois mestrado, doutorado lá em São Carlos, mas ainda por Ribeirão Preto, fazendo a parte experimental em Ribeirão Preto, e só depois que eu vim para Maceió. Vivi muito bem lá e foi um ótimo período, vi uma infância boa, agitação do movimento estudantil na USP, né, que a USP era um campus lindíssimo, porque a USP de Ribeirão Preto é a antiga fazenda do café do Coronel Schmidt, que já foi a maior fazenda de café do mundo. Nossa. E quando a gente fazia universidade lá ainda na década de 80, ela ainda era o resquício da fazenda, né? Preservava as características. Toda preservada, com aquele balão central e tal, né? Poucos prédios, poucas vias, né? Então a gente ficava naquela fazenda, para cima e para baixo o tempo todo. Foi um momento muito bom. A nossa UFAL aqui também, eu estudei em 79, tinha muito menos prédios, né? E tinha Você pegou a transição também do campus Tamandaré para Cé Simões, né? É por aí. Você chegou até aula no Tamandaré? Não cheguei não. Já peguei lá, mas minha cunhada pegou, parentes e tal. Mas, diga uma coisa, e pai e mãe? Como era essa convivência? O que é que eles faziam? Meu pai e minha mãe eram trabalhadores da fábrica, por isso que eu estudei no SESI, porque eu tinha acesso gratuito ao SESI, porque o meu pai e a minha mãe eram industriários, eram chão de fábrica do Matarazzo, da antiga fábrica do Matarazzo, lá em Ribeirão Preto, de tecelagem. O meu pai era técnico de manutenção da fábrica e a minha mãe fiandeira. Tecelando no duro mesmo, olha que maravilha. Lá no chão de fábrica mesmo. E os dois com muito pouco estudo, né? E os dois com pouco estudo, com 3 filhos, mas uma coisa que eles fizeram questão absoluta é que os filhos estudassem. Eu, a minha irmã e meu irmão estudamos no SESI, lá enquanto no ensino fundamental, depois no ensino médio, lá eu estudei na Escola Estadual Cônigo Barros, e daí fui para a USP. E a formação universitária foi em que área? Foi toda em Química. Eu fiz a graduação, sou licenciado, sou bacharel em Química e tenho um bocado de atribuição tecnológica também, que está quase um título de engenheiro. Então aquele negócio de tabela periódica, você sabe tudo. Eu sabia, viu? Hoje em dia... Eu era ruim naquilo, viu, Hoje rapaz? em dia, rapaz, eu tô mais para gestão de pessoas e de miséria do que... Eu vi uma coisa muito interessante sobre isso, a gente falando, fugindo totalmente mais dentro do assunto, sobre tabela periódica. Comentário sobre a Amazônia. Diz que a tabela periódica está toda lá dentro. Tudo tem ali. Mas o Brasil é um país de muita diversidade, né? De biodiversidade, de diversidade mineral, né? E a gente tem o privilégio de estar num país fantástico. E por mais que o efeito do homem influencie, ainda dá tempo de preservar, de recuperar. Tem muita coisa bonita no Brasil. Em lugar nenhum tem o que tem no Brasil, né? Com certeza. Com certeza. E fazer tudo da forma correta também, né? Porque às vezes são discursos muito antagônicos, né? Mas que a gente vê que não é por aí. Por exemplo, nem com todo o dinheiro que veio para a Amazônia desses fundos, a situação do povo amazônico mudou. Então, acho que a gente tem que fazer um modelo de desenvolvimento que atenda aos povos de lá, né, também. Né? Pois é, Paulo, acho que preservar a floresta, mas para os povos e para a gente também. Pois né? A gente no Brasil bate muito a cabeça buscando soluções do lado de fora, quando a maior parte das soluções estão aqui dentro, né? Essas soluções estão aqui e a gente não tem vergonha na cara para fazer essas soluções funcionarem, né? Porque você vê agora, a gente está em 2023, século XXI,
com internet 5G para todo lado, em que todo mundo tem um telefone na mão, mas tem gente passando fome. Né? E pior ainda, né? Hoje a gente tem um sistema de logística tão bom que a gente compra água produzida em São Paulo. Para trazer uma garrafinha de água, você gasta o dobro de combustível para trazer uma garrafa de água para dizer que está tomando uma garrafa São Lourenço, né? É verdade. Então, tem umas coisas que a gente está precisando de repensar, né? É verdade. De reentender. A gente tem que se apropriar mais do território. A universidade é muito lugar para isso, para que se repense, né? A universidade, também, durante muito tempo, foi o desaguadouro desse pensamento. Eu me lembro que tinha muito a SPPC, por exemplo, ela tinha e soluções vinham da universidade, né? A pesquisa teve um momento que ela foi bastante frutífera. Hoje, infelizmente, a verba para pesquisa não... Não só financiamento à pesquisa, né? Porque quando a gente está falando, por exemplo, 38% da população brasileira está em situação de fome hoje, né? Isso é muito grave. Mas pior ainda, se você for aos setores públicos hoje, ao setor da estatística, pergunta cadê o mapa da fome de Alagoas, você não vai achar. Tá? Por maior que seja o esforço das nossas secretarias, das ações sociais governamentais, a gente tem um desconhecimento da nossa realidade. Dificulta o planejamento. A gente conhece tudo o que está acontecendo com um submarino que implodiu lá do lado do Titanic. A gente sabe tudo o que está acontecendo no tsunami que aconteceu lá na Líbia, mas a gente não consegue saber o que está acontecendo aqui no nosso estado, no nosso bairro, no nosso vizinho. Há um desconhecimento geral, né? E eu acho que aí vem um papel importante da universidade, que é despertar não só para aquilo que tem de top de linha do ponto de vista da tecnologia, do conhecimento, da saúde, mas começar a olhar de novo para o nosso território, olhar para onde a gente está vivendo, onde a gente come, a comida que a gente bota na nossa mesa. Né? Hoje, por exemplo, você vai para qualquer supermercado, você compra maçã. Maçã vem de onde? Né? De Santa Catarina, de São Paulo, né? Mas cadê a frutinha que vem do pezinho aí do fundo de quintal, da terra? Mangueira a gente tem bastante. Cadê o nosso umbu? Cadê a cajarana? Cadê o cajá? Né? Cadê as nossas frutas daqui que desapareceram? Né? A gente está pagando para trazer uma maçã de São Paulo, de Santa Catarina para cá. Você não está pagando pela maçã. Você está pagando pelo combustível que trouxe essa maçã. É uma coisa muito cruel com o mundo, né? Se você estivesse comendo a fruta produzida aqui do lado, bom, gosto não se discute, cada um gosta de um tipo de fruta, mas quantas frutas daqui da região a gente tem que a gente podia estar consumindo e economizando, dando emprego, ocupando a mão de obra local, comendo alguma coisa sem contaminante, sem veneno, né? É verdade. E que poderia estar fazendo uma revolução econômica aqui dentro. Não, mas a gente vai buscar maçã lá de fora, a gente vai buscar água mineral lá de fora, né? Tem muita coisa. A gente busca queijo produzido em Minas Gerais, quando a gente tem aqui, né, um plantel de bovinos de primeira linha, de gado leiteiro de primeira linha, né? Hoje a gente está resgatando o laticínio aqui em Alagoas, né? Mas a gente continua insistindo nisso. Tu sabe que a gente teve agora uma reunião com o presidente Lula no dia 18 de janeiro, 10 dias depois da tentativa de golpe, e ele deu uma missão para as universidades. Disse para a gente o seguinte: eu quero que vocês me ajudem na reconstrução do país, mas para isso vocês têm que sair do castelo de Marfim, que as universidades brasileiras ainda estão, e tem que começar a interagir com o território. Vocês têm que se apropriar do território. É um desafio muito difícil, viu? Mas um desafio bom. A UFAL tem tentado encarar isso com toda a propriedade. Vocês não disseram para ele, não, mas, presidente, para isso o senhor tem que melhorar um pouco o orçamento. Mas ele dessa importância, viu? E ele sabe como poucos, porque você teve uma pessoa nesse país que trabalhou pela educação, particularmente a superior, os institutos federais, as universidades federais, as pós-graduações, né? Foi aquele governo. Sobretudo o acesso, né? O acesso à universidade da população muito grande. Só para você ver, aqui no estado de Alagoas, né? Quando eu cheguei na UFAL, era uma universidade que fechava 13h e que tinha cerca de 30 e poucos cursos de graduação. Hoje são 102 cursos de graduação, quase 60 cursos de pós-graduação. A gente saiu de 3 para 4 mil estudantes, chegamos a atender 35. Hoje a gente atende 24 mil estudantes em todo o estado.
quando eu cheguei aqui, a universidade era uma universidade de branco, homem, classe média, classe alta. Hoje é uma universidade que tem todas as cores, todas as idades. A gente tem desde a pré-escola lá no nosso colégio de aplicação, que acabou de ser, o NDI acabou de ser transformado em colégio de aplicação. A gente tem escola técnica, que dá um show, os meninos da escola técnica são um show. A gente tem graduação, tem mestrado, tem doutorado, recebe gente para fazer pesquisa de fora como pós-doutorado, e a gente está em todo o estado de Alagoas. Então, a educação superior está mudando muito aqui no estado de Alagoas. E disseminando para vários campos também, né? Porque descentralizando, né? Para todo o estado. Você está lá em Delmiro Gouveia. O meu neto mora em Paulo Jacinto e estuda em Viçosa. E eu falava muito, quando ele ficar grande, vem fazer a universidade aqui, não é necessário mais. Né? Tem em Palmeira dos Índios, tem em Viçosa, qualquer coisa, Delmiro Gouveia, tem... Penedo, Santana. Então você não tem que vir para Maceió mais. Pois é, tanto pelo UFAL quanto pelo Instituto Federal, né? E essa é uma diferença. Mas a gente ainda está muito atrás do que deveria, viu, Paulo? Porque o governo brasileiro estabeleceu uma meta no Plano Nacional de Educação que até o final do PNE, que fecha agora em 2024, 10 anos, nós deveríamos ter 1/3 da população em idade universitária nas universidades, nas faculdades, pública ou privada. Jovens de 18 a 24 anos. 1/3 desse público deveria estar na universidade. Meta brasileira. A do Chile e da Argentina é 50%. Tá? O ano que vem está fechando o decênio. Sabe qual que é o índice brasileiro hoje? 23. 10% abaixo. E de Alagoas? 13. Eita. De Alagoas, a gente tem um índice nacional modesto, mas de Alagoas a gente está 1/3 dele. Ou seja, se o estado de Alagoas quiser se transformar, se ele quiser ter bons médicos no consultório, bons dentistas no consultório, bons administradores nas empresas, bons engenheiros nas indústrias, bons gestores nos municípios, bons advogados nas nossas bancas, tem que ter muito mais gente na universidade. Tem que ter muito mais gente cursando o nível superior, senão o estado de Alagoas nunca vai ter competitividade. Esse é um desafio que a gente tem pela frente aí, ó, triplicar o número de estudantes no ensino superior. Deixa eu dar uma voltada um pouquinho, que é para fazer o gancho para a gente mostrar as fotos ali. Voltar para como foi a tua vinda para cá, né? Que isso a gente não falou. Como é 20 anos, direto, ponte direta, Ribeirão, Maceió? Pois é, lá em Ribeirão Preto, né, eu fiz a minha graduação na USP, no laboratório de eletroquímica. E quando eu comecei a trabalhar lá, eu já trabalhei num projeto que estava vinculado a um projeto desenvolvido aqui pela UFAL, em parceria com a antiga Salgema. E como eu era o eletroquímico do grupo, o grupo daqui de Maceió era o grupo de química orgânica, aí eu fui chamado, isso na década de 90, começo da década de 90, as primeiras vezes que eu vim para cá foi 88, 89, mas eu vim para morar em 93. Mas desde então... Ainda era Salgema? Ainda era Salgema, mas isso aí veio numa parceria com o laboratório. E desde então eu vinha já para Alagoas para ajudar a montar equipamento e tal. E em 93... Aí eu já era professor da USP e fui convidado para vir para a UFAL para ser professor visitante e vim para cá. Como professor visitante da UFAL, fiz o meu concurso, fui efetivado e aqui estou até hoje. Maravilha. E na época, a UFAL estava começando as atividades de pesquisa. Estavam começando naquele momento. Eu tive o privilégio de chegar aqui logo no começo dos cursos de pós-graduação da UFAL. Então a letras estava começando, a física estava começando, eu cheguei e começou da química. E aí já me engajei direto nas atividades de pesquisa, no instantinho conheci o pessoal de governo, o pessoal de Federação das Indústrias, e a gente foi se enturmando e foi trabalhando aí para a estruturação. Vamos ver umas fotos agora que ilustram um pouco. Vamos ver as fotos de menino primeiro. Vamos lá e você vai narrando um pouco elas. Olha ali, teu pai... Olha, eu era bonitinho, dava pro gasto, né? Tinha até cabelo, ó. Olha aí o bebezinho ali com meu pai. Ó, você sabe dessa foto aqui que é legal aí, ó? Essa foto que estou embaixo do colo do meu pai ali, do meu primeiro ano de escola.
em 1974, quando eu estava estudando lá no SESI, no Centro Educacional SESI 259, lá em Ribeirão Preto. Que, aliás, era uma escolinha pequenininha de 6 salas, né? Mas era uma escola que tinha uma coisa fantástica, professores de primeiríssima linha. Sempre foi, né? O SESI, o SESC, eles sempre mantiveram, o Bradesco, eles sempre tiveram estrutura. E aqui em Maceió, o SESI de Maceió é referência nacional, né? A escola do SESI lá no BIL, SESI do Senai, é um show, aliás, é referência nacional. Mas por que eu estou te falando isso? Ali, quando eu tinha 6 anos, e eu tenho que falar isso, né? A diferença toda foi que eu fui para uma escola boa e que tinha uma diretora, a Dona Otília, que era o cão chupando manga. E aquela diretora, se de alguma forma eu pude ser influenciado, eu não tenho a mínima dúvida que foi com a Dona Otília naquela época. Uma pessoa de fibra firme, forte, que cobrava... Uma educadora, né? Sem perder a tenura, como educadora com E maiúscula, sem perder a tenura, mas com muita rigidez, cobrando responsabilidade da gente. E eu acho que isso aí fez diferença para mim e para os meus irmãos, viu? Vamos ver aquele outro painel mais profissional. Não, peraí. Então, vamos, o que é que você quer? Daquele que eu tô pequenininho ali. Aquilo é legal. Olha, tá vendo aquelas 2 fotos da direita ali, ó? Tô. Eu aprendi Parece um andar. Mas não é não. Sabe o que é aquilo ali? O meu pai, tadinho, né? Chão de fábrica, dinheiro pequeno, né? E aí ele tinha que fazer uns bicos. No final de semana ele usava esse botijão aí, ó. Esse é um botijão para fazer hidrogênio. O que ele fazia? Levava a sua coisa com a química vem de longe, vem de muito tempo. E aprendi a andar empurrando esse botijão. Olha aí, quando eu tinha 10 meses. Ó. No botijão de hidrogênio, então tinha que ser químico. E o que meu pai fazia? Meu pai não tinha dinheiro, tinha que completar a renda, botar comida em casa. Naquele botijão aí, ele abria por baixo, ele colocava... Lembra quando pasta de dente era de alumínio ainda? Hoje é de plástico, né? É verdade. Mas os tubos de pasta de dente eram de alumínio. Ele botava ali embaixo os tubos de alumínio com soda cáustica, fazia hidrogênio e tinha uma torneira em cima que abria e enchia bexiga, bola, para vender bexiga na feira. Maravilha, rapaz. Que engenhoca. Aprendi a andar com esse negócio. E era o jeito do meu pai ganhar um dinheirinho. Ele ia para a feira de domingo, levava o botijão dele, enchia as bolinhas tudo. Bola de bexiga, lá em Ribeirão a gente chamava de bexiga, né? E tinha aquele formato bola redonda, aquelas tipo linguiça, uns de orelha, né? Enchia com hidrogênio e era a felicidade da criançada, e era um dinheirinho que meu pai botava em casa. E o botijão ficava lá parado, né? E eu aprendi a andar empurrando esse botijão. E se você disser que eu acabei virando química por conta dele, não é muito diferente, não. Porque desde pequenininho eu já sabia preparar hidrogênio. Já estava... Não tinha registro no Conselho de Química, não, mas eu sabia fazer. Já era um pequeno charlatão. Pois é, alquimista, né? Um alquimista, né? Vamos àquele outro painel que a gente tem mais... Esse é mais profissional, mas aí já está taludo, como diz aqui no interior. Já está macaco velho, já está careca, né? Olha, aí são fotos que a gente tem com colegas da universidade, fotos desde que eu cheguei aqui, das experiências que eu tive na universidade, né? De trabalhar como pesquisador, como professor, orientador nas bancas de graduação, de TCC, de mestrado, doutorado. Lá atrás, né, tem umas fotos aí com os gestores da Amprotec, que é a Associação das Incubadoras e Parques, que eu tive o privilégio de ser diretor durante muito tempo. Tive a chance de trabalhar com a professora Ana Deise, com o professor Rogério, nas gestões dele, né, e isso me ajudou muito a entender melhor da universidade. Ali embaixo eu tenho uma foto que eu estou com um senhor que é um dos meus gurus, que é o professor Dolabella, o cara que é o papa do empreendedorismo brasileiro, né, o Fernando Dolabella, o autor do livro mais vendido de empreendedorismo no Brasil, que é O Segredo de Luiza, que é um dileto amigo e que foi uma das pessoas que mais me influenciou para fazer as coisas que a gente acaba fazendo aqui no estado de Alagoas. Arthur, pode tirar aí já. Você tem uma característica especial, é um educador, um professor, mas que demonstra uma habilidade especial pela gestão. Não é uma habilidade mesmo, não é todo mundo, por exemplo, não é todo artista que pode ser um produtor, não é todo professor que pode ser um
um reitor, digamos, né? Pois rapaz. Como é que você foi se metendo assim na gestão? Você chega em que ano aqui, você falou? Em 93. 93, eu já estava fora, eu sou de 76 a 82, eu já estava fora da universidade. Nessa época era o professor Gama, o nosso reitor ainda. Era. Eu tive o privilégio de vir as primeiras vezes na UFAL, quando a reitora era a professora Delza. Delza. Aí conheci a professora Delza, o Rogério era o vice da Delza, e o professor Gama, quando eu cheguei, o professor Gama era o reitor Antunes, que dá o nome ao nosso hospital, era o vice-reitor. Então, como é que você foi se enfronhando na gestão, né, pegando gosto por isso, estudando isso, porque nota-se que você tem conhecimento de causa. Né? Porque você eu conhece... tive que aprender fazendo, né? A minha formação toda foi em Química, né? E eu não contei um pedaço aí da minha infância, não, mas além de estudar lá no SESI, que era uma ótima escola, no ginásio, né? Que era o Fundamental 2 hoje, que era da 5ª ou 8ª série, a gente sempre teve umas formações de caráter mais prático. Por exemplo, eu tinha economia doméstica, né? Eu tinha aula de marcenaria, de eletricidade, além do meu pai ser também eletricista, né? E essas coisas nos ajudaram a ter uma desenvoltura diferente da média dos estudantes. Eu sei fazer desenho técnico até hoje pelo que eu aprendi lá no SESI, né? E aí eu sempre tive muita habilidade de mexer, de consertar a coisa e tal. Mas além do SESI... Totalmente diferente. Como a minha habilidade é para quebrar as coisas. Liso, pobre, né? Aí desde pequenininho eu tinha que trabalhar. Com 12 anos eu era office boy no fórum, no cartório do 2º ofício lá em Ribeirão. Então, de um lado, eu era fução, mexia em aparelho, aprendi a andar empurrando o botijão e tal, mas desde pequenininho, trabalhando no fórum, eu tinha que levar documento para cima e para baixo, falar com o escrivão do cartório, com o responsável do cartório, com os atendentes, com o juiz. Né? Via de regra, eu tinha que, na hora de falar com o juiz, a gente dar uma tremida danada até relaxar e descobrir que não era nenhum bicho-papão, né? Muito pelo contrário. Né, pessoas que sempre me receberam. Eu molecote, 12 anos, né? Aí de 12 aos 14 anos eu trabalhei no cartório. E isso me ajudou a dar uma visão diferente de burocracia, de fluxo de documento, de papelada, de conservação de documento. Né, formar aquela ideia que eu acho que poucas pessoas têm a chance de ver, particularmente no governo, no serviço público. E isso aí eu guardei. Quando cheguei aqui em Maceió, vim para cá por interesse nos projetos que a gente tinha com a iniciativa privada, né? Desde que cheguei na UFAL, a gente sempre teve projetos em conjunto, né, com as empresas, com as outras instituições, com a escola técnica na época, né? E desde que eu cheguei aqui, a gente tinha parceria com a Escola Técnica Federal, que já era uma referência de formação de jovens, né? Os melhores estudantes que a gente recebia na UFAL naquela época e até hoje eram da Escola Técnica, hoje do IFAL, né? Então, sempre tivemos essas interações. Aí chegou num ponto que, para fazer essas cooperações, eu precisava ter documento, eu precisava ter um contrato. E ninguém na universidade sabia fazer isso. Aí eu ia atrás da procuradora da universidade para me ajudar. Aí, como é que eu faço para ter um equipamento no laboratório comprado pela empresa? Me ensina a fazer isso. E aí fui batendo cabeça de um lado e de outro, fui aprendendo. Aí quando vi, estava liderando projetos de pesquisa de vários grupos da universidade com empresa, juntando 2, 3 universidades para fazer projetos com fábricas, com laticínio, com a antiga Salgema, né, com a Federação das Indústrias. E a coisa foi tomando muito volume. E o tempo todo, para fazer essas cooperações, precisava de ter instrumentos, precisava de ter documento. E ninguém sabia fazer essas coisas. Aí eu fui aprendendo. Até que em 96 para 97, nós, com o grupo da universidade, o grupo das fábricas, a gente conseguiu trazer para Alagoas o Conselho Regional de Química. E eu fui um dos pioneiros do conselho, sou até hoje conselheiro do Conselho de Química. Só que aí, quando a gente montou o conselho, a primeira preocupação é, Conselho dos Profissionais de Química, onde é que estão os profissionais de Química do Estado de Alagoas? Naquele momento, a gente estava em bancarrota, as usinas fechando, né, poucas empresas funcionando, e a gente começou a fazer um mapeamento. De mais de 1.000 profissionais de Química que a gente tinha no Estado,
todo mundo com registro, a maior parte era inadimplente, não pagava conselho, porque não estava trabalhando mais com a química, estava desempregado, estava vendendo cachorro-quente na praia ou em loja grande, tinha alguns que eram empresários da alimentação e tal. E aí veio a ideia do Conselho de Química, rapaz, como é que a gente trabalha para trazer esses profissionais de volta para a química? Mas isso não é na universidade, lá no Conselho de Química, mas eu, pelo Conselho, representando a universidade no Conselho. A gente foi atrás do governo do estado, na época Daniel Berard era o nosso secretário, Danielzinho, né? E a equipe da Secretaria de Desenvolvimento da época nos acolheu, a Federação das Indústrias nos acolheu, Sebrae sempre junto, e a gente começou a fazer uma movimentação no estado. Estou falando 96 para 97. E aí a gente começou a montar toda uma estratégia de cultura empreendedora. Montamos as primeiras incubadoras de empresa no estado. A primeira incubadora, que foi inaugurada em 9 de novembro de 99, né, no começo do governo Ronaldo ainda, naquela época a Cátia era a prefeita, a gente teve apoio da prefeitura, federação, Sebrae, foram 20 instituições apoiando a criação. Teve um programa também de arranjos produtivos. A gente participou disso o tempo todo. Aliás, foi uma das melhores coisas, que Estado de Alagoas era referência nacional. E eu pude participar disso o tempo todo. Aí veja só, traz o profissional da química, relação com as empresas, ao mesmo tempo essa conversa no dia a dia da universidade com a empresa, com a incubadora, e você vai precisando de ter instrumentos para isso. Você precisa de ter contrato, você precisa de ter regra. Aí, de repente, Estado de Alagoas, que nunca tinha ouvido falar em incubadora, lançou a primeira. Até no ano de 2003, a gente tinha 15 incubadoras funcionando no estado. Na virada do milênio, nós começamos a botar os APLs para funcionar, parceria de governo do estado, Sebrae, Sistema Indústria, a universidade participava o tempo todo, conselhos profissionais, e a gente participou disso muito ativamente. Eu lembro que a gente tinha um projeto com o Sebrae, né, que era o projeto do Vale do Paraíba Alagoano, né, em que a gente colocou mais de 100 estudantes da universidade nessa parceria com o Sebrae. Quando a UFAL só era em Maceió, a gente mandou esses estudantes lá para o interior para conhecer a nossa realidade local, né, de todo o Vale do Paraíba, né, do Vale do Paraíba. E isso deu um gás na universidade. Então eram essas interações, Paulo, que passavam pela cultura, que aí a gente já tinha as incubadoras, tinha os APLs, e a gente montou aí, nos anos 2000, o Instituto do Bambu, que era uma organização de caráter social, uma parceria da UFAL com o Sebrae, para promover tecnologias e a apropriação dessas tecnologias para a comunidade. E aí a gente tinha todo o trabalho de capacitação de artesãos, trabalhava associativismo, cooperativismo. Então foi um período muito fértil no estado e virou uma bola de neve. E de repente o estado de Alagoas, que até então não sabia falar nada de empreendedorismo, estava dando aula em nível nacional de como fazer empreendedorismo, nessa parceria com vários atores aí. A gente levou alguns dos colegas, foram bater lá na Angola para disseminar isso lá. Eu tive o privilégio de participar da Amprotec, essa associação de incubadoras, né? E a gente tinha incubadora de tecnologia, incubadora de química, incubadora de cultura. Você chegou a trabalhar com o Candeeiro Aceso? Me lembro. O Candeeiro era uma incubadora lá de Arapiraca, super premiada. Sim, conheço. Lá no Xingó, em Piranhas, logo depois da entrega da hidrelétrica, né, que aquela infraestrutura ficou disponível, a gente botou uma incubadora para funcionar lá, que era o NIECRES, o Núcleo de Incubação de Empresas de Xingó, e que ganhou vários prêmios nacionais e internacionais, né? Então, era um momento muito rico. Cara, e eu tive chance de participar disso tudo, me diga Paulo. Uma coisa, essas coisas tiveram, algumas delas tiveram continuidade, elas frutificam hoje, ou parte delas foram esquecidas? Algumas, o modelo do APL, por exemplo, foi um modelo que morreu em nível nacional, mas o legado que ele deixa hoje, por exemplo, toda a cadeia de laticínios, toda a cadeia da apicultura, que ressurge agora com a própolis vermelha, né, vem desse movimento. Naquele momento ali, por exemplo, junto com a APL, a gente tinha, na época, dentro da Secretaria de Desenvolvimento, o que a gente chamava de CDCT, que era o a Comissão de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que era uma espécie de embrião, e aí o Ronaldo Lessa criou a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então aí mudou radicalmente o cenário, né? E essa secretaria está aí, está mais do que forte hoje, está lá o Polo de Inovação do Jaraguá, que é tudo fruto desse trabalho de lá de trás.
Hoje o polo de inovação tem 1.300, 1.400 pessoas trabalhando lá o dia todo, fazendo uma revolução silenciosa que ninguém presta atenção. Tem mas que conhecer tá ali, lá, né? viu? Eu fui lá, é um show de bola aquilo ali. Tudo viu? ocupado, 100% lotado. Ele Teatro bom, inclusive Teatro. atores nossos, ó, procurem ali, porque o teatro é maravilhoso. Uma boa acústica, uma boa infra. Agora, a grande riqueza ali estão nos negócios e nos projetos de inovação, né? Tudo isso aqui é fruto daquele trabalho que a gente teve E muita coletivamente no juventude, Estado lá né, atrás. também. Juventude, essa juventude que faz a diferença. Tem muita coisa boa acontecendo no Estado e que passa desapercebida. A interiorização da universidade foi outra coisa fantástica. Mudou todo o cenário. Paulo, tu não tem ideia do que é fazer uma colação de grau de estudante da medicina lá em Arapiraca, como a gente teve o privilégio de fazer agora, lá com a nossa direção do campus Arapiraca, com a nossa vice-reitora, com a coordenação da medicina Arapiraca. Medicina a gente tem hoje em Arapiraca e Maceió. Em Maceió, na UFAL. Tu não sabe o que é um estudante da terra fazer um curso superior de medicina e ter o privilégio de me dar a tua mão aqui. De, na hora que você está colando o grau, é pegar na mão do pai do estudante, aquela mão que você olha aqui, ó, cheia de calo, de labuta, de plantador de fumo, ali da roça, e que não estudou, ou tem pouca educação, e tá formando e que tem a chance de estar ali formando um filho num curso de medicina nota 5 de uma universidade federal, um curso top de linha, quinto mais concorrido. Não tem ideia do que é isso. Aí você vê as coisas mudando num ritmo muito forte. Esse é o privilégio de estar na universidade hoje, estar vendo isso que foi plantado lá atrás por muitas pessoas acontecendo. E como chegou a ser reitor, né? Porque foi participando sempre dessa gestão aí, porque tem a universidade, ela tem os centros, né? Você pode ser diretor de centro. Como foi esse seu caminho na política universitária, porque é uma forma de fazer política dentro da universidade também, a chegar a ser quase uma unanimidade já na segunda gestão agora. Pois é, né? E isso é sinal de que a comunidade está reconhecendo o trabalho da gente, né? Porque, só fazendo um parênteses agora, antes de contar de lá de trás, esses últimos 3 anos e meio que a gente comeu pão que o diabo amassou, foram, dos 62 anos da UFAL, foram os piores anos da UFAL, não tenha dúvida. Seja pela pandemia, o desafio da pandemia, em que a gente fez bonito e mostrou a cara da universidade brasileira, foram os piores anos da Universidade Brasileira. Mas aqui na UFAL, pior a situação. Pelas condições que a gente tem, um pouquinho pior, né? É uma população que é carente, que é pobre, que não tem acesso à saúde. Imagina fazer isso durante a pandemia, montar toda uma estrutura, né? Não foi fácil. Mas aí, fechando esse parênteses aí, desde que eu cheguei na UFAL, como eu estava sempre envolvido nessa atividade, eu tinha que conhecer a universidade a fundo para fazer essas coisas desenrolarem, esses contratos, essas ligações, né? E aí, eu sempre participei de coordenação de colegiado de graduação, fui coordenador de curso de graduação, depois fui coordenador da pós-graduação, até o dia que o professor Rogério me chamou para fazer parte da equipe dele na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, porque a gente estava muito engajado com a comunidade. E ele nos propôs um desafio, a gente foi à frente e tocou essa pró-reitoria. Foi um momento muito bom, que a universidade tinha, na época, 6 cursos de pós-graduação. A gente começou com 6 e saiu com 12, né? Então foi um salto muito forte. E depois eu dei um tempo, voltei para laboratório, continuei fazendo as minhas pesquisas, dando aula nas pós-graduações. E aí a professora Ana Deise ficou 1 ano na gestão. Na segunda gestão, ela me convida de novo para compor a gestão. Né? Aí eu volto para a gestão da universidade, num momento muito rico. E naquele momento a universidade já era bem diferente, já tinha interiorização, já tinha o campus de Arapiraca, com Palmeira, com Viçosa, né, com Penedo. Tinha o campus do Sertão sendo criado, com Delmiro e Santana. Então a universidade já começa a ficar mais vigorosa, né? E aí eu tive chance de conhecer essa nova universidade e interagir ainda mais com o Estado. Saí da gestão do professor Ana Deise, dei um tempo, fui para a Inglaterra com a minha esposa, que é professora da universidade também, fazer um pós-doc, dar uma reciclada no cérebro, aprender coisas novas, cultura diferente.
E quando eu volto, né, a política da universidade é muito forte também, interna. E aí a gente já começa a ter as movimentações, né, da universidade no sentido das sucessões. E eu tive o privilégio aí de representar um grupo forte que na eleição de 2019 ganhou a gestão da universidade, concorrendo, né, em 4 chapas. A gente ganhou em primeiro turno, com ótima votação nos 3 segmentos. E depois de ter passado por esses 3 anos e meio, que foram 3 anos e meio muito ruins para a gente, apesar disso, a UFAL cresceu. Melhorou na graduação, melhorou na pós-graduação, as suas atividades de campo no território estão cada vez mais ativas. E nessa eleição agora, a comunidade entendeu que o trabalho que eu estou desenvolvendo com a professora Eliane e a nossa equipe foi um trabalho que deu retorno para a universidade e para a comunidade. E a gente teve agora uma eleição, né, que a nossa vitória foi corroborada por 74% dos votos da comunidade, né? Maravilha. Em primeiro turno nas 3 categorias, ou seja, a comunidade acreditou naquilo que a gente está fazendo, reconheceu o trabalho, mas de outro lado está trazendo para a gente uma responsabilidade muito grande do que vem pela frente, né? Está apostando muito numa mudança, já que a gente está no novo cenário de Estado, de União, né, de governo federal, tem uma aposta muito grande ainda no que a gente tem que fazer pelos próximos 4 anos. E o desafio vai ser bom, viu? O fácil não é gostoso, o gostoso é o difícil, né? Eu queria pensar aqui, a universidade tem várias frentes de atuação, não é? E também vários eventos que ela faz ao longo dos anos, eventos importantes para a cidade. Um é a Bienal, né, do livro. Eu tive a oportunidade de ir aqui, a TV Assembleia, de repercutir um pouco a Bienal, o que aconteceu na Bienal aqui. A gente trouxe para essa bancada aqui, eu acho que uns 4 escritores que vieram, a gente seguiu um pouco o rastro da Bienal, trazendo para aqui escritores que lançaram livros. E tive lá na Bienal em vários momentos e vi a efervescência daquilo lá. Eu queria que o senhor contasse um pouco essa história, como é que foi, quais foram os saldos da Bienal do ponto de vista de negócio, do ponto de vista da participação na cultura da cidade, não é? Esse momento rico que a cidade passou recentemente. Essa Bienal foi muito especial. Não que ela tenha sido maior ou melhor que as outras, não, ela foi diferente. Porque foi uma Bienal, a Bienal da resiliência, a Bienal da resistência, da sobrevida. Porque ela aconteceu depois de 4 anos da última, porque no ano de 2021 a pandemia não deixou ela acontecer. Então ela veio com uma gana muito forte. As pessoas queriam se ver, queriam se encontrar. Aquele ambiente da literatura, da ciência, da tecnologia, da inovação, da cultura, aquele ambiente precisava de se reencontrar, Paulinho. E a Bienal permitiu isso. Tá? Poxa vida, a gente estava nas salas lá, trouxemos Cabenguelê, sala lotada, né, Carmen Dantas recebendo prêmio, né, durante a Bienal, auditório completamente lotado, né? Acho que vários, o Karnak chegou lá, chegou lá, auditório topado, tivemos que fechar as portas, porque não cabia. Então foi um banho. Chico de Assis fazendo Jorge de Lima lotado pois também. E o Chico é uma covardia, né? Eu sou fã do Chico. Aquele vozeirão do Chico. Júnior, né? Almeida, que participou lá também. Maestro vários Júnior, músicos. Né? A Argentina participando enquanto país, trazendo os shows da nossa escola técnica, dos nossos cursos do IXICA, né? Mas com os livros. E mais do que isso, né? A participação da nossa juventude. Rapaz, estudantes, as crianças do ensino fundamental chegavam lá de ônibus, devidamente organizados, todos de mãozinho dada, chegavam lá e viram aquela árvore de cordel, ou então a oca das revistas lá, né, da nossa imprensa oficial, o Graciliano Ramos, e ficavam deslumbradas, porque aquilo era plasticamente bonito, mas a movimentação, gente, o encontro, livros, né? Contadores de história. Agora, o que é legal é criança sendo autora de livro, né? Estudantes do ensino fundamental lançando livros,
né? Teve Eu uma achei coleção... interessante também, sem querer interromper, já lhe interrompendo, nós trouxemos aqui uma editora popular, que ela fica localizada lá no Graciliano Ramos, quer dizer, editoras que normalmente ficam à margem, né? Essa editora de jovens que teve espaço lá e que lida com poesia nova, a nova poesia alagoana, jovens poetas, poetas trans, né? Caldeirão, isso acontece todo sábado. Isso acontece todo sábado no Graciliano Ramos. A gente às vezes não conhece, o Alagoas não conhece lá, o Brasil não conhece o Brasil, Alagoas não conhece Alagoas às vezes, né? É preciso andar mais, conhecer o território. Eu acho que a Bienal trouxe tudo isso para o mesmo Caldeirão, né? E foi muito rica a parceria que a gente fez, né, com o governo do estado, a liderança da equipe da Sheila, da nossa produção cultural, a nossa pró-reitoria, né, de extensão, parceria que foi feita com o governo do estado foi fundamental para que a gente pudesse ter a Bienal. O governador comprou a ideia da Bienal de primeira, botou todas as secretarias na mesa e apoiou. Todas tiveram lá, espaço, né? Lá, todos tiveram cultura, espaço. Eu tive lá. A nossa Assembleia teve lá, os nossos tribunais, o TJ estava lá. As academias. As academias fizeram um show lá, as academias de letras dos municípios do interior, e a academia de educação, né? Então foi um momento muito rico. Eu acho que já ficou pavimentado o caminho do que a gente tem que ter daqui a 2 anos, né? E negócio? Você estava me dizendo antes foi do ponto de vista de negócio. Rapaz, também. Eu não tenho ideia dos números das vendas do dia a dia aqui para o estado de Alagoas, mas durante a Bienal, o faturamento das livrarias foi de 6,6 milhões de reais. Nossa! Tá? Eu ousaria Isso aqui não dizer, se vende num ano em Alagoas de livro. Eu diria... Nem na livraria. Eu diria que nos últimos 4 anos nenhuma livraria vendeu isso tudo aqui, ou o conjunto das livrarias de Alagoas não vendeu isso tudo. Podem ter comprado lá pela Amazon e tal, né? Mas eu duvido que tenha vendido isso. E você sabe o que é importante? Jovem comprando livro. A parceria com a Prefeitura Municipal, por exemplo, que distribuiu Vale Livros para os estudantes, para os professores, foi fundamental. Permitiu acesso aos livros. E aí, quando o jovem está comprando livro, tem alguma coisa acontecendo, tem uma transformação acontecendo. Quando o jovem é autor do livro, então aí é tudo de bom. Né? E no mundo, e quando está comprando um livro, no mundo da informática. O Caetano dizia uma coisa que eu sempre, nos programas aqui que eu fiz sobre a Bienal, eu gostava de abrir sempre com isso. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor tato que votamos aos maços de cigarro. É um pouco isso, né? É uma coisa que você segura, sente cheiro, né? E isso me renovou bastante. E a Bienal... E dobrar a orelha de livro não tem preço. Né? Você e a Bienal renova em você dá aquela esperança de que as coisas não estão perdidas de todo, né? Muito jovem mesmo, aqueles casaizinhos, um segurando na mão da namorada aqui, comprando livro. Não está tudo perdido, né? Há esperança, né, para um mundo de criatividade e um mundo produtivo. E quando a gente está falando de se apropriar do território, é isso. É sair lá do Castelo de Marfim, dos muros da UFAL, ir para campo e trazer a população para dentro de um evento em comum com a universidade, trazer o povo para dentro da universidade, a universidade para o ambiente do povo, né? E a gente não está fazendo isso só na Bienal, né? A gente está fazendo isso em várias outras ações da universidade. Que frentes Por hoje? exemplo, Várias né? frentes, né? Na área da cultura, a gente tem que deixar claro aqui o festival, o Circuito Penedo de Cinema, por exemplo, que durante os 3 últimos anos foi o maior circuito de cinema presencial do país. Tá? 2020. Está chegando aí, né? 2021, 2020. Esse ano, prepare-se, viu? Novembro, né? Parece. Em novembro, começa em novembro, dia 13, se eu não me engano. Vai ser de 13 a 20, se eu não me engano. 13 a 19. Vai ser um show, muita gente muito boa. Festival de música agora, em outubro, em Penedo também. E diz que teve um festival de música que foi para Portugal, inclusive. Rapaz, nós viramos Rock in Rio agora. O qual virou Rock in Rio, né? Porque não é Rock in Rio em Lisboa. É verdade. O Festival de Música de Penedo em Lisboa. Olha que Mas no ano que vem vai mudar, viu? Vai ser em Lisboa, em Bordeaux
e em Penedo. Que maravilha, né? que maravilha. Para o ano que vem, o Festival de Música vai tomar um volume muito maior. A liderança lá, a Marcos, que toma a frente, né, do Festival de Música, né, hoje é um festival que envolve presencialmente 12 universidades. E ele está tomando esse volume. Vai para Portugal, vai para a França, volta para Penedo. Isso é maravilhoso. E para Penedo, ano que vem, ele vai ter uma dimensão de internacionalização muito forte. Expedição de São Francisco. Olha só, Festival de Música, acaba festival, começa Circuito Penedo, acaba Circuito Penedo, a gente vai ter 20 de novembro, lá na Serra da Barriga, com a UFAL liderando as ações também, através da nossa Pró-Reitoria de Extensão, na parceria que a gente tem lá com a Casa Jorge de Lima, né, com a Prefeitura de União, mais a Fundação Palmares, e na sequência já vem a Expedição do Rio São Francisco. Então é um evento atrás do outro e dá-lhe interação com a comunidade. Professor, queria agradecer muito, a gente está chegou aqui ao fim, né? Vou conversar com você, a gente fica estimulado, né? Porque você é uma tempestade de coisas, né? E as ideias vêm bem encadeadas e bem delineadas para a gente e para o nosso telespectador. Agradecer muito, né? Torcer pelo o seu sucesso nessa gestão, que as coisas melhorem um pouco, né? Porque você pegou, a primeira foi barra pesada, madeira que cupim não rói, como diz, madeira de dar em doido, como diz a história. A brincadeira é que é o pão que o diabo amassou, o diabo foi e o pão ficou. É verdade. E deixar aqui a TV Assembleia está sempre à sua disposição, à disposição da universidade, e deixar aqui para você fazer suas considerações finais, como diz a história. Obrigado, Paulinho. É sempre bom estar aqui com você, com todo esse nosso público da TV Assembleia, nessa Casa de Tavares Bastos, né? Que muito me orgulha de estar aqui nesse momento em que a gente tem um Estado que está avançando, e a gente vê isso claramente, né, num governo de Estado que trabalha em parceria com o Legislativo, e essa casa tem apoiado muito as nossas ações da universidade. Quero aqui agradecer ao nosso presidente, Marcelo, e todo o time da Assembleia, que tem feito a diferença. A parceria da Assembleia com a universidade tem feito a diferença. E os desafios de tornar esse Estado mais acolhedor, mais inclusivo, com maior respeito à diversidade, são desafios que não vão acabar nesse mês, no mês que vem. Isso é uma pauta constante de trabalho, é uma pauta que precisa de ter uma universidade forte, formando gente muito boa para contribuir em todos os setores que a gente tem que intervir aqui nesse Estado. Nós precisamos de reduzir as nossas desigualdades, a gente precisa de garantir cidadania. E cidadania, Paulinho, passa pela educação de qualidade. Com certeza. E é isso que a UFAL está tentando trazer aqui para o Estado de Alagoas. E dentro das suas limitações tem conseguido. Que bom a gente poder, então, vivenciar isso, né? Ser testemunha disso acontecendo. É bom viver num tempo em que a gente é testemunha disso acontecendo. Esse programa vai ficando por aqui hoje, e tivemos a honra de trazer aqui o reitor da Universidade Federal de Alagoas, professor Tonholo, conhecer um pouco mais da vida dele, né? Da vida da produção do homem Tonholo também, não é? E a gente pede que vocês assistam aí às nossas reexibições durante a semana. Um abraço no coração de todos, um beijo, até um próximo programa.